Olá pessoal, essa é a apresentação do trabalho 3 da disciplina de Arquitetura de Computadores 3. O tema do nosso trabalho é o paralelismo com o OpenMP. O nosso grupo é composto por Daiane, pela Ludmila, por mim, Paulo Henrique e pelo Vinícius Lopes. Para esse trabalho, executamos dois algoritmos de ordenação, o Selection Sort e o Merge Sort, utilizando a interface de programação OpenMP. Os dois algoritmos foram executados de maneira paralela e de maneira sequencial. O OpenMP é constituído aí por um conjunto de diretivas de compilador, rotinas de bibliotecas e variáveis que influenciam o comportamento de execução. O intuito do nosso trabalho foi calcular o tempo de execução, o ganho de desempenho e a eficiência a utilizar a paralelização de execução em múltiplas threads quando comparado a uma execução de maneira sequencial. A sigla significa Open Multiprocessing e o OpenMP possui versões para C, C++, Fortran, além de implementações para Unix, Linux e Windows. O primeiro algoritmo que utilizamos foi o Selection Sort. O Selection Sort, ele pega o menor valor do vetor e passa para a primeira posição, o segundo menor valor para a segunda posição. E assim ele segue até os dois últimos valores. Tanto para o melhor, médio e pior caso, a sua complexidade é O de n ao quadrado. O segundo algoritmo utilizado foi o Merge Sort. O Merge Sort é um algoritmo do tipo dividir para conquistar. O algoritmo faz aí a divisão recursivamente até que todos esses subvetores tenham tamanho igual a 1. Após isso, ele vai pegar esses vetores de tamanho igual a 1, vai juntar em um vetor de tamanho 2, já ordenando, e a cada interação ele vai transferir esses valores para um vetor temporário, e que, por sua vez, são transferidos, por fim, para o vetor principal. E assim como o Selection Sort, a ordem de complexidade dele é, tanto para o melhor, médio e pior caso, é n log na base 2 de n. A execução dos códigos, utilizamos um vetor de 60.000 posições. O vetor está inteiramente invertido. Fizemos isso a fim de requerer uma complexidade maior de ordenação. Então, os algoritmos foram executados tanto de maneira sequencial e paralela, e para a execução, da maneira paralela, foram utilizados variando aí 1, 2 ou 4 threads. A execução, por sua vez, foi feita em dois computadores diferentes, e ao final da execução é retornado o tempo de execução e se a ordenação foi feita com êxito. É importante, pois pode acontecer de uma thread passar à frente de outra e acabar que a ordenação não obtenha sucesso. Nós utilizamos dois computadores diferentes. O primeiro computador é um i7 de 8ª geração, com o codinome Skylake, e o segundo é um i5 da 2ª geração, de codinome SandGrid. Ambos os algoritmos aí utilizam a diretiva paralelo. Essa diretiva aí é considerada a principal construção do OpenMP, e ela que faz a identificação do bloco de código que será executado de múltiplas threads. Então, em ambos os códigos, a gente vai ter essa diretiva, e aí nós temos o hashtag pragma OMP, que esse, por sua vez, é responsável por comunicar ao compilador que faça uma geração de código otimizado para o ambiente de execução OpenMP, de maneira paralela. Aqui a gente tem o algoritmo do Selection Sort. Nós temos aí, por sua vez, o Pragma OMP paralelo, assim como eu já havia dito, e nós temos o construtor for, que esse compartilha as interações entre os grupos de thread. Temos aí a cláusula share, que identifica aí a variável min como compartilhada para todas as threads, e a private, identificando a variável j como sendo uma variável privada. Então, que cada thread vai ter um acesso exclusivo a essa cópia. E temos aí, por sua vez, o Pragma OMP Critical. Esse Critical vai restringir a execução da tarefa apenas uma thread por vez. Para o algoritmo do Merge Sort, temos o Pragma OMP Parallel, e aí já aparece a diretiva Sections. Essa diretiva vai definir a seção sequencial do código em que outras seções independentes, que são essas sections, serão definidas. A diretiva Section vai dividir aí o trabalho de forma não interativa usando seções separadas. E a diretiva Sections, que está logo acima,
ela representa a implementação do paralelismo funcional, que é aquele implementado via código. E bem ao final desse if, nós temos uma sincronização implícita dessas sections que foram definidas anteriormente. E é importante falar que cada section será executada por uma thread do grupo aí. Bom, eu vou falar agora um pouco sobre as execuções que foram realizadas. Esse primeiro gráfico vai mostrar o tempo de execução do algoritmo Selection Sort, sendo a linha azul a arquitetura 1, que é o computador i7, e a linha laranja o computador 2, o i5. Na execução desse algoritmo, nós tivemos um resultado um tanto peculiar, já que a cada aumento de thread, o tempo de execução também tendeu a aumentar, e a sua execução sequencial demandou muito menos tempo do que as outras. De acordo com isso, nós podemos perceber que para a forma que esse algoritmo trabalha e para sua ordem de complexidade, o paralelismo não é uma boa opção para execução. Este outro gráfico vai mostrar o tempo de execução do algoritmo Merge Sort. Nesse caso, nós já percebemos que ele teve um comportamento mais esperado, que é uma diminuição do tempo de execução conforme o aumento de threads. Em alguns pontos desse gráfico, nós podemos perceber que o tempo de execução ou foi o mesmo ou aumentou um pouco, mas isso se dá devido ao tamanho do vetor utilizado. Como ele era muito pequeno para o algoritmo Merge Sort, nós não tivemos tanta variação no tempo de execução. Esse outro gráfico vai mostrar o tempo de execução do computador 1, sendo a linha azul o Selection Sort e a linha laranja o Merge Sort. Nós podemos perceber que existe uma diferença muito grande entre esses dois algoritmos, já que a ordem de complexidade do Merge Sort é muito menor. Esse outro gráfico vai mostrar a mesma coisa que o gráfico anterior mostra, mas em relação ao computador 2. Novamente, sendo a linha azul Selection Sort e a linha laranja o Merge Sort. Nessa tabela, nós podemos ver o ganho de desempenho em relação ao algoritmo Selection Sort. A primeira linha vai mostrar o desempenho na arquitetura 1, em relação a 1, 2 e 4 threads. Por fim, também vai mostrar o desempenho em relação à execução sequencial. A linha 2 vai mostrar os mesmos dados referente à arquitetura 2. E a última linha vai fazer uma comparação entre a arquitetura 1 e a arquitetura 2. Essa outra tabela vai mostrar os mesmos dados da tabela anterior, porém em relação ao algoritmo Merge Sort. Novamente, sendo a última linha dessa tabela uma comparação de desempenho entre a arquitetura 1 e a arquitetura 2. Essa tabela vai mostrar a eficiência do algoritmo Selection Sort em relação ao aumento de threads, tanto na arquitetura 1 quanto na arquitetura 2. E essa última tabela vai mostrar os mesmos dados da tabela anterior, porém em relação ao algoritmo Merge Sort. Então é isso, muito obrigada!